No vídeo de hoje, vamos render homenagens ao ex-baterista do Kiss, Eric Carr. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse na chamada, hoje vamos render homenagem a Eric Carr, ex-baterista do Kiss, que faleceu no dia 24 de novembro de 1991. Eric Carr, que entrou no Kiss no início da década de 80, substituindo Peter Criss. Eric, muito versátil, né? Além de tocar bateria, teve outras bandas onde ele tocava guitarra, baixo e principalmente fazia back vocals. Quando Eric Carr descobriu que estava doente, a banda resolveu não dispensá-lo oficialmente, mas disse que ele poderia se afastar para cuidar da sua saúde, e quando melhorasse, as portas do Kiss estariam abertas novamente. Mas Eric Carr havia sido diagnosticado com uma doença muito rara, um câncer no coração. A gente vai tentar contar essa história de um jeito um pouquinho diferente, sob o olhar de quem presenciou os fatos, né, de quem viu de perto tudo acontecer. Paul Stanley, que na sua biografia ele desvenda alguns mistérios e principalmente desfaz alguns boatos. Eric ligou para Paul Stanley contando que havia chegado, né, do consultório médico e que o diagnóstico não era nada animador, e o médico havia lhe dado a notícia que ele tanto temia. Eric Carr realmente estava com câncer. A respeito disso, Paul Stanley diz o seguinte, abre aspas: ele partiu de Los Angeles e foi a um hospital em Nova York. Gene e eu fomos até lá ficar com ele durante a cirurgia. Pelo que entendi, tiraram parte do seu coração e reconstruíram, né, com o que havia sobrado. Fecha aspas. Vale lembrar que nessa época o Kiss estava em estúdio, né, gravando, e Eric Carr, apesar de ter sido diagnosticado com câncer, pediu a Paul Stanley, né, a chance de tocar bateria, mas Paul acabou recusando, dizendo que primeiro ele precisaria cuidar da sua saúde. A princípio Eric não gostou da ideia, mas acabou acatando. E Paul Stanley diz o seguinte diante da situação, abre aspas: dissemos a Eric que gravaríamos o álbum sem ele. Garantimos que pagaríamos todas as suas contas e as prestações do seu seguro. Reiterei que, no grande esquema das coisas, a banda tinha pouca importância. Ele precisava focar em melhorar, sem assumir outros compromissos. Fecha aspas. Então Eric Carr acabou voltando para casa, enquanto a banda estava no estúdio gravando o disco Revenge. E mesmo sabendo que era um tipo de câncer raro, Paul Stanley chegou a dizer que não passou pela sua cabeça que Eric Carr podia morrer. Abre aspas para o que ele disse: durante todo esse tempo, jamais considerei a possibilidade de que Eric Carr pudesse morrer. Achei que ficaria fraco por um bom tempo, mas depois voltaríamos ao status quo. Foi assim que me encapsulei em uma bolha para me proteger das piores perspectivas. Eu estava errado. No verão de 91, quando estávamos trabalhando em Los Angeles, recebi uma ligação de um amigo, Bob Held, lá de Nova York. O que ele tentou dizer-me foi bastante confuso. Eric Carr havia sofrido um derrame. O câncer havia se espalhado para o cérebro. Ele havia sido encontrado em seu apartamento após telefonar para a emergência. Quando a equipe de socorro chegou, Eric estava inconsciente. Então folhearam sua agenda telefônica e ligaram para alguém aleatório, que no caso foi Bob. Mas daquele momento em diante não conseguimos mais nenhuma informação. Seus pais não queriam falar comigo. Eu ligava todos os dias, em vão. Não entendiam porque ninguém queria falar comigo, nem com o Dino. Algumas semanas depois, em 24 de novembro de 91, meu assistente me telefonou e disse que Eric estava morto. Fecha aspas. A família de Eric
dizia que a banda tinha feito errado e mandá-lo embora, porque mesmo diagnosticado com câncer, a banda era muito importante para ele, e continuar trabalhando era uma maneira de se sentir útil e principalmente de tentar aumentar a sua autoestima. Paul Stanley demonstrou um ressentimento, um aborrecimento muito grande com a revista Rolling Stone. Ele disse o seguinte, abre aspas, Eric morreu no mesmo dia que Freddie Mercury, enquanto a Rolling Stone publicou uma matéria especial sobre Fred, sequer mencionou a morte de Eric, o que achei imperdoável. Sem dúvida, não foi porque a notícia não chegou, como a revista alegaria mais tarde. Em um caso como esse, pouco importa o gosto musical. É uma questão de bondade humana e conhecimento pela alegria que aquele jovem homem derrubado pelo câncer havia levado a milhões de pessoas. Nossos fãs amavam Eric, da mesma forma que ele os amava, e a revista e seu chefão decidiram não mencionar sua morte. Outros veículos ao redor do mundo noticiaram a morte de Eric. A atitude da Rolling Stone não foi um erro azarado. Era necessário muito mais esforço para ignorar a batalha perdida de Eric do que para tomar conhecimento dela. Fecha aspas. Então Paul menciona, né, que não deram importância à morte de Eric Carr, porque simplesmente deram mais ênfase, né, toda a cobertura, todo o respaldo, né, toda a notoriedade à morte de Freddie Mercury. E Paul continuou, abre aspas. Fiquei tão furioso que escrevi uma carta para a revista. Nela escrevi que Eric defendia e acreditava em todas as coisas que a Rolling Stone e seu editor Jan Werner um dia haviam acreditado, mas que havia abandonado em busca de status social. Se Werner tivesse conhecido Eric, reconheceria uma alma gêmea do rock, mas a probabilidade daquele encontro havia sido pequena ou nula, porque Eric não tinha a aspiração de passar seu tempo socializando nos bastidores da revista. Só depois da morte de Eric é que Paul Stanley começou a tentar entender por que sua família havia liberado das costas. Abre aspas. Nos dias após a morte de Eric Carr, gastei um bom tempo pensando se havia administrado a situação de maneira correta. Embora na época achasse que tinha tomado as melhores decisões, percebi aos poucos que eu estava errado. Nós tínhamos mandado Eric embora, e talvez da pior maneira possível, negando o que era mais importante para ele, seu lugar no Kiss. Eu não tinha percebido isso enquanto seguimos fazendo o que achávamos importante, tudo o que achávamos que podíamos e devíamos fazer. Havia sido um erro manter Eric distante daquilo que mais amava e que para ele era um colete salva-vidas, o Kiss. E eu devia ter notado isso, visto que a banda tinha a mesma função para mim, que nem estava sequer doente. Eu devia ter entendido. Fecha aspas. Então, como eu disse, Paul Stanley, né, relata os últimos contatos com o Eric Carr e principalmente o arrependimento, né, que ele sentiu por ter negado o último trabalho ao seu baterista. Pessoal, por hoje é só isso. Vou ficando por aqui. Esse foi um vídeo para a gente prestar homenagens ao Eric Carr, que certamente não será lembrado no dia de hoje, porque muita gente vai lembrar somente do Freddie Mercury, que por coincidência faleceu no mesmo dia que Eric Carr. Espero que eu tenha agregado conhecimento de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, não custa nada, rapidinho, curta, comente, deixa o like aí, ative os sininhos para você não perder novidades. E a gente se encontra no próximo vídeo.